Olá, galera do canal Bíblia em Foco. Hoje é quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020, e você está na pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde estaremos estudando hoje a lição de número 9, que traz como título o primeiro projeto de globalismo. Mas antes de começarmos, roda a vinheta. Eu sou Alas Oliveira. A todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Fique agora com a pré-aula de número 9, que traz como título o primeiro projeto de globalismo. Pré-aula essa das lições bíblicas para adultos, que será estudada no domingo próximo. Em primeiro lugar, é importante entendermos o que é a palavra, o significado, a definição da palavra globalismo. Talvez você já tenha ouvido essa palavra, talvez não. Muito provável você já ouviu a palavra globalização, que está relacionado também a globalismo, mas que há um pouco de diferença. Não vamos entrar aqui no âmbito da globalização, porque não nos interessa. Então vamos focar de fato no nosso tema, que é um primeiro projeto de globalismo. O primeiro projeto de globalismo que existiu na Terra, como vamos ver aqui, nos dias da descendência de Noé, o homem do dilúvio, né? Podemos dizer assim. Segundo o dicionário online Priberam, significa globalismo, sistema pedagógico que consiste em tornar em globo os assuntos às nações. Já para o dicionário também online Dício, da língua portuguesa também, significa globalismo a concepção segundo a qual um conjunto composto possui propriedades que seus componentes não têm. Para também o dicionário online Michaelis, a globalismo é a aquisição de conhecimento em totalidade ou em comum, e não parcelado. Visão econômica e política que considera o mundo inteiro suscetível a influências e domínio políticos. Internacionalismo. Então está aí o significado da palavra globalismo. E logo mais nós vamos entender esse significado na prática do que aconteceu e a Bíblia vai narrar. Meus queridos, o texto áureo da lição de hoje está em Gênesis capítulo 11, versículo 9, que diz: Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Verdade prática: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e o governo da terra. A leitura da Bíblia, chamada leitura bíblica em classe desta lição, Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao 9. Essa leitura eu vou dispensar e você, no momento oportuno em sua casa, poderá fazê-la. O primeiro tópico traz como título a segunda civilização humana. A primeira civilização humana aprendemos na aula passada, de número 8, que foi a civilização de Caim, o primeiro filho, o filho mais velho de Adão e Eva. Hoje vamos falar da segunda civilização que existiu no mundo e da qual chegamos também nós, que é a civilização de Noé. O homem lá, quando Deus mandou o dilúvio, só ele e a sua família foi preservada. O subtópico 1 diz: a apostasia de Cã e de Canaã. Cã foi o filho mais novo dos 3 filhos que Noé teve. O mais novo, caçula. E Canaã foi o filho deste. Logo, este Canaã é neto de Noé. Aqui diz: o episódio da vinha de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã, o seu filho caçula,
e a maldade de seu neto Canaã. O que entendemos aqui? Qual foi o episódio da vinha de Noé? Talvez você não saiba. O primeiro agricultor na Bíblia a plantar uma vinha, o primeiro plantador de vinha na terra foi Noé, o homem do período do dilúvio. E o que acontece? Então, ao plantar a vinha, ele veio a tomar do próprio vinho extraído dessa e embebedou-se. E quando veio em si, o efeito da bebida havia passado, ele já estava em sua tenda de morada, diante dos seus 2 filhos mais velhos, que foram aqueles que, ao saber, ouvir do irmão mais novo, Cã, que seu pai estava nu, e sabendo do costume da época, dos mesopotâmicos, da sociedade mesopotâmica, do qual era essa, do costume da época, desse respeito, na realidade, que existia para com os pais, de inclusive não ver a sua nudez, os seus filhos não viram a nudez do seu pai, e quando o irmão mais novo informa que ele estava nu, falando com chocarrice, com zombação, pois Cã zombou de seu pai, riu de seu pai, achou engraçado vê-lo nu, os seus 2 irmãos mais velhos vão virar para trás de onde estava o seu pai nu, e sobre os seus ombros colocaram uma túnica e vieram de lá para cá, e lançou a túnica sobre o seu pai para depois eles ir, não vendo mais assim a nudez. Interessante que aqui não estava vigorando ainda uma das leis do Antigo Testamento, os dias de Moisés, que era proibido ver a nudez do seu pai. Entre família não se podia ver. Mas antes mesmo disso, a sociedade mesopotâmica, como era também aqui, como era o caso de Noé e família, já tinha como preceito fundamental ético, de conduta, de caráter e de respeito entre filhos e pai, não ver a sua nudez. Cã, além de ver, zombou de seu pai, fez chocarrice e ainda foi contar aos seus irmãos. Não teve a preocupação que estes últimos, os mais velhos, tiveram, de cobrir o seu pai e cobri-lo sem ver a sua nudez. Né? Aqui diz, tinha início ali uma apostasia que, se não fosse a interferência divina, comprometeria a ordem de povoar a terra. O comentarista chama esta ação deste filho mais novo de Noé, Cã, como um ato de apostasia contra quem? A Deus, pois era um pecado. Era um pecado. Se o próprio Noé veio a repreender o seu filho, ou melhor, veio a lançar uma maldição sobre o filho de Cã, que era o seu neto, nem foi a maldição não caiu sobre o Cã, mas sobre o seu neto. Então, se foi lançada esta maldição, de fato era um pecado que estava sendo cometido, que foi cometido. É tanto que mais à frente, Deus já neste cuidado aqui, colocou isso evidente entre as leis que existia, a proibição de ver a nudez. Você vê que Deus, ao ter visto o que havia acontecido, buscou trazer uma lei para impedir a continuidade de uma prática pecaminosa de ver a nudez de pai, filho ver a nudez de pai, e da mesma forma de qualquer parente, porque não era só um filho ver a nudez do pai, mas tudo em relação à família, entre estes que viesse a se ver a nudez de cada um, era pecado. Então, o comentarista chama aquele ato de apostasia, se desviou, porque havia um costume e o entendimento da parte do próprio Deus em cada um desta família ali, de Noé e do próprio Noé, que isso era errado. Então, ao fazer isso, Cã se desviou de quê? Da reverência primeiro a Deus e, por consequência, ao seu pai. Havia ali um desvio de Deus para a prática do pecado, um desvio da sua fé no temor a Deus e no respeito ao seu pai para fazer aquilo que era errado. Mas aqui diz também
que ali começava a se evidenciar, ficar claro a maldade de Canaã. Aí você pode se perguntar, o que Canaã tem a ver nessa história? O neto. Se a Bíblia não narra, o escritor de Gênesis não narra que ele fez parte. Há quem pense que Canaã estava com seu pai quando viu Noé nu, mas a Bíblia não narra. O que é mais aceito e mais coerente aqui eu trago para vocês é que Noé amaldiçoou a Canaã, seu neto, porque já previa que a descendência de seu filho, por ter Cã começado uma prática de maldade, de desrespeito ao seu pai, de irreverência, de falta de temor, isso se alastraria para a sua descendência, a começar por Canaã. E vai resultar aí, e de fato aconteceu, e aí, quando Noé ele vem em si, depois que passa o efeito de álcool, e tem conhecimento que Canaã viu a sua nudez e o zombou disso, achou engraçado, ele amaldiçoou o seu neto, filho de Cã, e abençoou os 2 outros filhos. E na maldição, também para Canaã, ficou previsto que Canaã seria escravo de seus irmãos, a sua descendência. E ainda diz mais, seria escravo dos escravos de seus irmãos. Veja o grau aí de condição de serviço, de servidão que ficaria esta descendência. Tudo pelo pecado, a maldade de Cã, filho de Noé, que começou ali pelo ato de quando Noé se embebeda. E aí, esta maldade iniciada aqui, essa apostasia é o que é? Abandono da fé no Senhor. É afastar-se da fé. Então, esse abandono que começou com Canaã, ou melhor, com Cã, filho de Noé, veio a continuar com a sua descendência, começando com o neto de Noé, Canaã, se alastrou por toda a descendência de Canaã, de Cã, né? E aí, estas más práticas, esta má influência também vai influenciar aqueles que tiveram pais abençoados, como foram os outros 2 filhos de Noé, Sem e Jafé. A descendência deles, por mais que seus pais foram bons, veio a ser influenciada pela descendência má dos seus tios, ou do seu tio Cã, e do filho de Cã, Canaã. E aí o que vai acontecer? A primeira ação muito forte contra Deus vai acontecer na chamada Terra de Siná, uma terra plana e frutífera da Mesopotâmia, que ali vai começar uma grande apostasia contra Deus, um grande desvio do reconhecimento que até então o povo estava tendo e agora passariam a deixar de ter, que é quando eles intentam fazer uma cidade forte, que seria a sede de todo mundo, que a partir dela o mundo seria comandado. Uma terra que, como eles mesmos disseram, seria afamada pelo seu nome, conhecida pelo seu nome, e que teria um arranha-céus, teria uma torre que tocaria nas nuvens do céu. Interessante que ao ler a respeito daquele arranha-céu, fica evidente, quem sabe, o interesse deles se livrarem de um possível dilúvio depois, pois aquela geração foi a que havia se escapado, precisamente os filhos de Noé, e temiam agora ter um outro dilúvio. E então, tendo uma torre muito forte, poderiam também se assegurar e não ser mortos, né? Como antes aconteceu a geração dos dias de Noé que veio a morrer. Vemos ali uma tentativa muito grande de serem independentes, de serem um povo sem o domínio de Deus, e Deus não aceita estas coisas. Isso é apostasia. Aqui vai um recado para mim e para você. Se você e eu começarmos a trilhar caminhos
que buscamos independência de Deus, a falta do domínio de Deus, do Espírito Santo em nossa vida, corremos grande risco de nos prejudicar, de cairmos em abismo. Mas aqui, este intento não deu certo. A apostasia que começou com o filho de Noé veio a formar uma grande rebelião da descendência toda de Noé. Não só da de Cã, mas dos outros filhos, Sem e Jafé. Mas Deus se interveio, porque senão o projeto de Deus, que Deus mandou que frutificasse os povos das terras, na terra, mandou que Noé frutificasse e que enchesse a terra, porque é a necessidade que haveria para a terra se povoar, que as pessoas saíssem frutificando e tomando partes dela. Esse projeto aqui de apostasia também iria ferir esse projeto de Deus. E ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Ninguém pode impedir o que Deus quer fazer. Então Deus interveio, diz a Bíblia que ele desceu ali, e a Bíblia vai dizer que era uma só língua, que essas pessoas todas falavam, essa descendência de Noé falava, a descendência de seus filhos, era uma língua só. Deus misturou ali entre eles, confundiu as línguas, e dali nasceu vários idiomas que estão presentes até hoje. Foi ali que os diversos idiomas começaram a existir. Talvez você não saiba porque nós falamos o português, os americanos o inglês, os venezuelanos espanhóis. Isso começou lá. Tem pessoas que ficam se perguntando aonde nasceu os diversos idiomas, as diversas línguas. Nasceram lá em Siná, aonde passaria a ser chamado a cidade de Babel. Nasceu através de Deus, para impedir esse projeto aqui. E quando Deus desce ali, confunde as línguas e faz com que aquelas pessoas começassem a falarem vários idiomas, eles não conseguiram mais entender um ao outro e começaram a se espalhar, e o projeto de Deus de povoar a terra veio a continuar. O modo de vida de Cã e de seu filho, Canaã, pôs-se a influenciar a descendência de Sem e de Jafé, ao pecado e iniquidade. Essa influência começa aqui, ó. Porque quando houve esta rebelião contra Deus, em ser um povo independente e governarem a terra a partir daquela planície de Siná, o que acontece? A descendência de Sem e Jafé, dos filhos bons de Noé, veio a se misturar com a descendência de Canaã, de Cã, e todos estavam juntos neste intento. Então nós estamos vendo aí o que o pecado faz se a gente não tiver cuidado. As pessoas que estão dominadas pelo pecado ou estão na prática do pecado, precisamos ter cuidado para nós não deixarmos ser influenciados por ela e entrarmos na mesma prática. Precisamos ter cuidado com o mundo. O mundo vive sob o domínio do pecado, o domínio da maldade, da iniquidade, da perversão, da irreverência às pessoas, a Deus, ao povo de Deus, à família, à sociedade. E se a gente não tiver cuidado, vamos estar seguindo os seus mesmos passos, como os filhos ou a descendência de Sem e Jafé veio a trilhar nos passos da descendência de Cã. Subtópico 2, o enfraquecimento da doutrina de Noé. Com a multiplicação de seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre estes. Sua doutrina já não era seguida como antes, já vista que Cã, seu filho, viu a nudez de seu pai e propagou a seus dois irmãos um desrespeito à dignidade de seu pai Noé. Então é o que nós já citamos boa parte aqui, mas aqui eu quero frisar apenas, neste ponto, a perda de controle. Porque a irreverência de Cã, o filho caçula que viu a nudez do pai e zombou, o seu desrespeito, a sua falta de temor a Deus, o seu desvio de fazer o que era certo,
A apostasia contra Deus, ao pecar contra o seu pai, veio a revelar que como os filhos de Noé, como Noé começou a multiplicar em filhos, veio também o descontrole sobre eles. E aí nós vemos que o que Noé havia ensinado para os seus filhos, pois esse costume, mesmo antes da lei, nos dias de Moisés, de não ser vista a nudez de seus pais, já estava presente naquela sociedade, e com certeza os pais ensinavam os filhos a respeito disso. Nós vimos que Cândice cumpre isso, e mostrava ali que Noé começava a perder o controle moral e espiritual de seu filho, pois este veio a pecar e a desrespeitá-lo. Aqui há um recado para todos quanto têm filhos ou que está responsável em conduzir alguém na vida. Tenha cuidado, se esforce para que o controle moral e espiritual que você tem sobre seus filhos não venha a ser perdido. E esforce para que seu filho continue, o seu neto, o seu sobrinho, se você estiver no comando de suas vidas, no controle de estar educando e orientando, se esforce para que ele não venha perder o respeito por você, né? Existe por aí filhos que ficam nus diante de seus pais. Isso eu estou falando na idade, a partir, por exemplo, da adolescência, ou até de um momento da infância que já não é mais cabível isso. Outra hora são pais que ficam nus diante de seus filhos. Isso não pode acontecer. Isso cria problemas, ou pode criar lá na frente, ou ainda agora, e fere, mas principalmente porque fere os princípios da Bíblia Sagrada, como começou a ser ferido aqui com Cã para com seu pai Noé. Então é preciso estar atento muito com essa questão de respeito entre filhos para com os pais, de pais para com os filhos, não só nessa parte de ver-os, de entre família alguém está vendo o outro despido, mas também na forma de falar, de tratar, né? Isso vem se perdendo. Filhos tratam os pais de qualquer maneira, de você, ou como alguém desconhecido, não chama mais pai, não chama mais mãe, e por aí se vai, e tantas outras coisas que acredito que você aí tenha ciência. Então é preciso estar orientando os filhos o caminho que deve andar, como a Bíblia diz. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha se esquecer, né? E nem tampouco se desviar. O último subtópico do tópico 1 diz: o descaso para com o mandamento divino. Apesar de sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Ao invés de se espalharem, aglomeraram-se desobedientemente num só lugar. Foi aonde eu disse, na chamada planície de Siná, que eles queriam dar o nome ali, daquele local, chamar a cidade de Babel. E veio ficar conhecido de fato depois como Babel, que significa confusão de línguas, pois Deus confundiu ali, havia um idioma apenas, e quando Deus desce ali, mexe, vários idiomas passaram a existir, eles não se entenderam mais, tinha um projeto, é claro, se ninguém entendia mais a língua de ninguém, como é que o projeto podia acontecer? Mas Deus fez aquilo ali para o bem da humanidade, o bem do seu projeto, que era povoar a terra, porque se assim não fosse, ficaria difícil, e para o bem das nossas vidas, para que eu e você pudéssemos estar aqui. Se esse mundo hoje é povoado por tantas nações, com seus diversos idiomas, por tantas tribos, por tantos povos, e é importante essa diversidade cultural, linguística, tudo começou lá atrás por Deus ter se intervido. Senão o povo ia ser um só. E aí, imaginemos como seria um mundo todo sob o controle de Babel, tendo Babel como sede, não Deus no governo, e não Deus no comando. Ali já estava iniciado
Já tinha sinais ali, com a descendência de Noé, já havia ali sinais de alguém que um dia chegará, que é o anticristo. Por isso o comentarista titulou esta lição do primeiro projeto de globalizar todo mundo, de forma que uma só pessoa, no caso ali, a descendência de Noé, teria domínio sobre todo mundo, com uma língua só. O interesse do anticristo, que virá após a igreja ser arrebatada, será isso, globalizar todo o povo, juntar toda uma nação para se contrapor a Deus, contra os seus escolhidos, contra o seu povo que ainda aqui ficará. E aí a gente precisa ter cuidado com qualquer projeto que pessoas tenham em unificar pessoas, nações, governos, política, religião, cultura e arte. Precisamos ter cuidado porque essas serão as ações do anticristo. Elas já se apresentavam lá com a descendência de Noé. E ao longo do tempo elas não parou. Por mais que Deus tenha se intervido lá, o projeto voltou a ser reacendido e está em nossos dias cada vez mais nítido entre as nações. Tudo corroborando, se ajuntando ou preparando o cenário para que o inimigo de Deus, aquele que não confessa Cristo como Senhor e Salvador, que é o anticristo, virá a esta terra para dar início, ou melhor dizendo, reacender o projeto que se iniciou lá atrás, mas que não deu certo, pelos descendentes de Noé, com a construção da cidade de Babel e da grande torre que chegaria aos céus. O tópico 2 da lição traz como título o globalismo de Babel. Vocês já entenderam o que é globalismo? Uma só língua, olha o que é globalismo. Lá era isso, uma só língua, pois eles só falavam um idioma, por isso que Deus mudou aquilo ali, para acabar com aquele projeto. Um só povo e uma só cultura. Tudo isso havia ali. Tudo isso havia entre a descendência de Noé. Uma só língua eles falavam, um só idioma. Uma só cultura e um só povo. Só que sem governo de Deus. Sem o domínio de Deus. Isso precisamos ter muito cuidado. Plano de unificação, Deus ele reprova. Era esse o plano ali. Unificação é o quê? Junção de várias coisas diferentes para torná-las uma só e tornar igual. E isso não estava no gibi de Deus. Não estava no projeto de Deus. Aí alguém pode dizer, mas ali o senhor está falando de unificação ou união? De unificação. Porque a união já é diferente. É o que é aprovado por Deus. Fala de ligação, de associação, de acordo, de unir as pessoas. E essa é a vontade de Deus, que sejamos unidos todos em Cristo. O salmista disse muito bem nos Salmos de número 133, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem que? Em associação, em união, vivem em ligação, em acordo, vivam unidos, diferente de uma unificação aonde tiramos o domínio de Deus da nossa vida ou do que projetamos e nós nos colocamos no controle de tudo. Mas a Bíblia é bem clara que do Senhor é a terra, a sua plenitude, ou seja, a sua totalidade, toda ela, o mundo e o que nele, e todos que nele habitam. Então a gente não pode cair na besteira de confrontarmos a Deus, vivermos independentes de Deus. Ninguém pode viver independente de Deus. Ninguém pode ser autossuficiente. O próprio Jesus foi bem categórico em sua vinda aqui. Sem mim, nada podeis fazer. Não queira fazer nada sem Deus, porque você vai quebrar a cara. O cantor J. Neto, ele gravou a música dizendo que tentou sozinho e quase se acabou.
Nós vimos que os descendentes de Noé tentaram fazer algo sem Deus e que era contra Deus e foram confundidos e seu intento caiu por terra. Então, o primeiro projeto de globalismo tinha tudo que é fundamental para um projeto desse acontecer. E como hoje nós vemos o espírito do anticristo do mundo, porque João fala a respeito disso, o apóstolo João em sua carta diz que já está presente o espírito, e ele diz que muito se tem feito anticristo. Nós vemos que este espírito está aqui e ele já tem usado pessoas, já tem atuado para a conformidade deste fundamento, uma só língua, um só povo e uma só cultura. Aqui diz, levemos em conta igualmente a ascensão de Nirode e a tecnologia já acumulada para se construir a cidade e a Torre de Babel. Nós aprendemos na aula anterior que é com a descendência de Caim que se iniciava já ali as primeiras práticas tecnológicas muito boas. Então, quando chega aqui nessa parte já nessa segunda geração, a geração de Noé, o povo já estava bem avançado, as pessoas. Então eles já tinham tudo na mão para construir uma cidade com uma torre que colocaria Deus de lado, no pensar deles. Porque de Deus ninguém zomba. Com Deus ninguém brinca, ninguém consegue vencê-lo. O inimigo, o nosso maior inimigo, quis lhe confrontar e foi jogado para baixo, que se chama Satanás. Então, quando chega aqui essa rebelião, eles já tinham tudo nas mãos para construir a cidade, como começaram, mas não foram adiante. O pecado jamais terá êxito, porque Deus ele se intervém. O pecado desta terra, inclusive, não é para sempre. Deus porá fim a ele para sempre. É o que a Bíblia nos diz. E interessante que quando aqui fala sobre a ascensão de Nirode, diz a Bíblia que Nirode foi neto de Cã e bisneto de Noé. Esse Nirode foi considerado o maior valente da terra, uma espécie de rei que comandou várias terras, dominou várias terras. Então a gente vê aqui que na descendência de Noé, de seus filhos, dessa geração, aqui, existiu um homem, que foi o Nirode, neto de Cã, o filho mais novo de Noé, que dominou várias partes da Mesopotâmia. Algo muito importante. Então, a gente observando esse descendente de Cã, que foi o Nirode, uma espécie de rei, né? Ou um primeiro rei, podemos dizer assim, na Terra, vemos que já havia uma busca por parte da descendência desta geração aqui de Noé, o controle do mundo, o controle das pessoas, o que já mostrava ali, o que em breve, no período em que a igreja vai ter sido levada à tribulação, haverá um dominador, como existiu o primeiro dominador da Mesopotâmia, que foi o Nirode, neto de Cã e bisneto de Noé. Ali já podemos ver, com a descendência de Noé, sinais do que também em breve acontecerá. Um homem maligno, né, que estará dominando na terra, junto com o falso profeta, que é o anticristo, enviado de Satanás para esta terra. Então, nós vimos que o globalismo, ele é a representação do projeto de Satanás para dominar este mundo já hoje, e se concretizará no período da tribulação, da grande tribulação, no interesse, no intento de confrontar a Deus e achar-se que este mundo para todo sempre será dominado por ele. Mas a Bíblia é claro que estes céus e esta terra irá passar. E novos céus e terra
com o governo de Cristo, virá dominar. E a nova Jerusalém, como diz Apocalipse, uma nova cidade passará a existir. Que o Senhor nos ajude a fazer parte desta história. Aqui diz no subtópico 1 do tópico 2 o seguinte: uma só língua e um só povo. Não havia sequer dialetos ou sotaques. A unidade linguística era absoluta. Só quero frisar rapidamente aqui o que eu já disse, mas é importante frisar porque tem pessoas que não sabem. Ali, naquela planície de Siná, aonde os descendentes dos filhos de Noé, Cã, Sem, Jafé, buscavam construir uma cidade forte, poderosa e famosa e uma grande torre, eles não tinham mais do que um idioma, era um só. A Bíblia não fala qual era o idioma, mas era um só. Não existia ali dialetos, nem sotaques, ou sotaques, que é o correto a falar. Por exemplo, no Brasil, como em todas as nações, além de haver um idioma, vem os dialetos e vem os sotaques. Como é o caso, o baiano tem um sotaque, a região Nordeste tem vários sotaques. Quem mora em Pernambuco é um outro sotaque. Quem mora em São Paulo, que é o paulista, o carioca no Rio. E assim sucessivamente. Isso aí é fácil de vocês entenderem. Mas aonde eu quero chegar é que tudo isso, essas variações de idioma, linguísticas, variações em dialetos e variações em sotaques, está relacionado ao que começou lá na planície de Siná, na planície mesopotâmica de Siná. O que também a gente pode colocar aqui? É óbvio que quando Deus confundiu ali os descendentes de Noé, eles passaram a falar vários idiomas, mas dentre eles, grupos de um mesmo idioma também vieram a falar a mesma língua. E isso veio a se originar o quê? Todas essas línguas que aqui hoje está. Então a gente não pode pensar que por Deus ter misturado as línguas ali, cada um deles falou um idioma diferente. Não, vários idiomas vieram a existir, mas distribuídos em grupos de pessoas, o que veio a originar as nações, ou os idiomas que a gente vemos aí, os dialetos e os sotaques. O problema ali, ensinar, não era a unidade, que eu já expliquei o significado, mas a unificação que se estava formando. Certamente o anticristo se aproveitará de uma situação semelhante, a fim de implantar o seu reino, logo após o arrebatamento da igreja. Então nós já vimos ali, se o que eles estavam fazendo lá era uma prática pecaminosa, quem estava por detrás de tudo aquilo que leva-nos a pecar contra Deus? O inimigo de Deus e o inimigo da humanidade, se chama o diabo. Ele estava a guiar os descendentes de Noé para se confrontar em apostasia a fé que tinham em Deus, o temor que tinham em Deus, a se apostatar do domínio que Deus tinha sobre eles, o governo de Deus, para criarem um governo autossuficiente, unificado e independente. E Deus rejeitou aquilo e continua a rejeitar. Então, nós vemos que a ordem de Jesus é que o evangelho não se concentre em Jerusalém, mas que alcance os confins da terra. Foi o que Jesus disse para pregar o evangelho na Judéia, em Samaria, em toda parte. E Jesus ainda disse, no final do capítulo, no capítulo último de Marcos, e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Então, o próprio projeto de globalismo lá, aqui nessa terra de Siná,
poderia impedir o que hoje temos a oportunidade de levar o evangelho a todos. Ainda hoje o interesse de Deus é que nós não fiquemos só em um lugar, mas é que a gente vá a todos os povos, tribos, nações e línguas. É que o evangelho chegue a todos, para que todos tenham a oportunidade de ouvir a respeito de Cristo, de sua vinda para morrer por nós, por nossos pecados, que ele morreu, que ressuscitou e garantiu o direito para nós da vida eterna e de salvação. O subtópico 2 do tópico 2 diz a construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes, nem careciam de tecnologia, pois havia sido capaz de executar o projeto da arca. Além de eles já virem com o desenvolvimento tecnológico, começado com a descendência de Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, nós vemos que eles estiveram junto com seu pai, os filhos de Noé, na construção da grande arca, que preservou a vida dos filhos de Noé, de sua família, por completa, e de um casal de cada espécie dos animais. Uma arca grande, uma arca com andares. Então, nós vemos aqui que o projeto deles era para algo bastante pomposo, né? Bastante grande, poderoso. E eles tinham inteligência para aquilo, conhecimento para aquilo. Mas toda a inteligência seria usada para o pecado, para aquilo que estava a contrariar o interesse de Deus e o domínio de Deus. De tal forma construíram, né, o grande barco que resistiu, aí falando da família de Noé, aos impetos do dilúvio, né, às águas, e eles ficaram a salvos. Por conseguinte, a construção de uma cidade em cujo epicentro havia um arranha-céu era apenas uma questão de tempo. Eles conseguiriam construir, mas Deus se interveio. Nós vemos que a intenção era tão prejudicial ao governo de Deus sobre o mundo, sobre eles, que eles queriam que façamos um nome para esta cidade. Eles queriam que aquela cidade ficasse conhecida, afamada. E desejavam que segurança. Com o que eles desejavam segurança? Com a torre. Caso Deus mandasse um dilúvio. Eles estavam confrontando a Deus. O que eles diziam? Nós queremos existir se eles, que eles sabiam, eles tinham ciência do Deus de seus pais. Então ele falou, se ele mandar um dilúvio, nem as águas de lá de cima vai destruir, como fez com a geração passada, não. Que morreram, não. Nós vamos resistir com esta cidade. Então era o que? Um desafio a Deus. Só que Deus, ele é todo poderoso sobre céus e terra, né? Então eles foram espalhados sobre a terra. Aqui diz, tópico 3, para a gente terminar. A intervenção de Deus em Babel. Para salvar a humanidade de si mesma, Deus interveio confundindo-lhe a língua. Em seguida dispersou os descendentes de Noé para que povoasse as mais distantes ilhas e continentes. Todos esses continentes que existem hoje, todas essas divisões territoriais, geográficas, existe porque Deus permitiu. Deus foi o responsável. Se o Senhor não tivesse agido para que o projeto dos descendentes de Noé viesse a ser acabado, não existiriam hoje os continentes asiático, europeu, africano, americano. Não existia hoje esses diversos países com idiomas em todo o planeta Terra. Então nós vemos que Deus sabia da necessidade que tivéssemos isso hoje. E para isso o Senhor se interveio lá. A confusão das línguas, subtópico 1. Detendo-se os filhos de Noé, o Senhor, ou melhor, eles detendo-se os filhos de Noé,
reagruparam-se de acordo com sua nova realidade linguística e espalharam-se por toda a terra. Foi o que eu falei. Quando Deus espalha os descendentes de Noé, eles agora começam a se agrupar de acordo com a mesma língua que veio a existir ali na confusão das línguas. A rebelião daqueles homens foram realmente grande, mas como Deus havia prometido não mais destruir a humanidade com águas, Gênesis 9:11, decidiu espalhá-los para que os homens separados uns dos outros tivessem mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pela apostasia. E a gente vê, podemos ver na Bíblia que a apostasia iniciada com Cã se espalhou para sua descendência de Canaã, seu filho. Se espalhou para os descendentes de Sem e Jafé, filhos também de Noé. De lá para cá não parou mais. Vamos ver, inclusive, que a descendência de Canaã foram os mais apostatas, né? Que se apostataram de Deus com os conhecidos povos cananeus. São estes os descendentes de Canaã, descendentes diretos de Cã, o filho mais novo de Noé. Aqueles povos tão conhecidos ali nas terras de Canaã, quando, sob a liderança de Josué, o Senhor vai os destruir através do exército israelita, matando quase todos eles, pois entre os cananeus ainda ficaram alguns na terra, não pela vontade de Deus, mas pelo próprio coração obstinado do povo de Israel. Aqui diz, subtópico 2 do último tópico, o efeito ou efetivo povoamento da terra. Sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo, porque não era a vontade deles. E quando eles intentam fazer aquilo, é porque eles sabiam que eles sabiam da ordem de Deus, que era eles saírem por todo mundo, povoar. Então, quando eles intentaram ficar só em um lugar, era um desrespeito à ordem divina, era um pecado evidente aqui, muito grande, uma rebelião terrível. A gente precisa ter cuidado com a rebelião. Então a gente precisa ter muito cuidado. Toda vez que a gente se rebela contra Deus, quando a gente desobedece a Deus, a gente está se rebelando contra Ele. E este pecado é muito terrível. Ele vai nos levar ao abismo. Vai nos fazer quebrar a cara. É preciso ter cuidado. Vamos obedecer a Deus, porque, como o próprio Samuel disse a Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor do que gorduras de animais. Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, o Senhor Jesus ordena-nos a levar o Evangelho até que todos os povos e nações venham ouvir as boas novas. Quando isso acontecer, então virá o fim. O Evangelho está sendo pregado. Existe muita gente, grande parcela da sociedade mundial, sem ouvir ainda falar de Cristo. A Bíblia, ela diz que quando esse Evangelho chegar até todos, então virá o fim. Mas ainda não é o fim. Tem gente dizendo por aí que é fim de tempo, ou fim dos tempos. Ainda nós não vimos o fim do tempo. E se eu e você não quisermos ver as dificuldades que este mundo vai passar, estejamos ao lado de Cristo e preparados para subir no arrebatamento da igreja. A eleição de Sem, último subtópico da lição. A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel. Com a eleição de Sem, filho de Noé, né? Delineia-se mais claramente o período messiânico, que haveria de culminar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. É da descendência de um dos filhos bons de Noé, um dos que o ajudou a cobrir quando ele estava nu, com a túnica, que nasceria Abraão. E da descendência de Abraão,
precisamente a partir de um dos seus descendentes, Jacó. Aí vem das tribos de Jacó, dos descendentes de Jacó, dessa mesma descendência direta de Abraão, nasceria Jesus, que veio morrer pelos nossos pecados. Por que estamos falando aqui nesse ponto sobre descendência em Jesus? É porque foi de um dos filhos bons de Noé que saiu a descendência que traria o Messias. Não foi nem de Jafé e nem foi de Cã. O primeiro a se apostatar de Deus dos filhos de Noé. Chegamos a mais um final de uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. A todos vocês, muito obrigado por estar comigo até aqui. Que Deus da glória continue abençoando sua vida, abençoando o seu lar, a sua família, o seu ministério. Que Deus da glória continue abençoando cada aspecto da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não deixe de se inscrever no canal, você que tem me acompanhado, mas ainda não é inscrito. Meus queridos, aproveite e deixe o seu like aqui neste vídeo, compartilhe ele aí nas suas redes sociais, com seus contatos, com quem você conhece ou até não conhece, e me ajude a pedir inscrição no canal Bíblia em Foco. Até a próxima semana com mais uma pré-aula. Que Deus da glória abençoe vocês. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém.